Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fora das Páginas, um podcast em que a gente vai falar sobre livros, dilemas que nós vivemos durante a nossa vida, maternidade, casamento. Estou muito feliz de estar aqui. E se você já leu o título do vídeo, você sabe que eu vou falar sobre a comparação. E eu achei um tema interessante para começar, assim, como primeiro, porque é um tema extremamente atual, e não só atual, enfim, na nossa sociedade, mas atual na minha vida, porque eu comecei a dar um pouco mais de atenção a isso no ano passado, que foi quando eu comecei a fazer terapia. Então, eu quis trazer esse tema porque é algo que está bem fresco na minha cabeça. E eu terminei de ler o livro que eu vou trazer também recentemente, então tá tudo fresco. Então, eu falei, esse vai ser o primeiro tema. Espero que vocês gostem e fique aqui comigo para a gente bater esse bate-papo sobre a comparação. Bom, vamos lá. Eu comecei a fazer terapia no ano passado, por umas questões de saúde minhas, e ao longo das minhas sessões, eu sempre soube que eu tinha um certo problema com essa questão da comparação. Isso sempre esteve presente na minha vida, mas quando a gente faz terapia, né, você começa a ter uns insights, assim, e eu percebi que era uma área da qual o Senhor realmente precisava tratar. Então, eu fui pesquisar livros cristãos que tratavam sobre esse assunto. Confesso que eu não achei muitas coisas, mas eu achei esse livro que se chama O Mito da Perfeição, Liberte-se da Exaustiva Prática da Comparação. Quem escreveu ele foi a Richella Parham. Ele foi lançado pela Mundo Cristão em 2019. E esse livro me chamou muita atenção por diversas razões. Uma delas foi que a Richella, ela é uma pessoa que se mostra extremamente vulnerável e ela é muito franca, é muito aberta quando ela narra as experiências dela. Isso eu achei muito legal, porque você acaba se identificando e você percebe que talvez não seja só você que passa por isso, não é mesmo? Então, é muito bom, assim, conversar e ler livros das quais as pessoas mostram de forma íntegra e franca as suas vulnerabilidades. Afinal, todos nós temos as nossas questões para resolver e para ser tratadas. E a Richella, ela fala muito sobre as experiências pessoais dela, desde a infância até a fase adulta. Então, ela traz questões até de saúde, uma marca de nascença que ela tem, que a fez se comparar a sua aparência com pessoas, meninas principalmente, das quais ela convivia e futuramente mulheres das quais ela tinha contato. E isso é muito parecido, assim, com a gente, né? Quem nunca se comparou com pessoas, né? Comparou seu biotipo, enfim. E ela fala muito sobre a questão das redes sociais. E eu me lembrei, enquanto eu lia o livro, eu me lembrei de uma pesquisa que eu vi em 2021 da Universidade de Princeton, que fala, é um estudo que foi feito e diz que, em média, 637 pessoas passam pelo nosso feed do Instagram por dia. E aí você fala assim, meu Deus do céu, se eu já me comparo com uma única pessoa, quem dirá 637? Então, você vê que isso diz muito sobre nós. As redes sociais diz muito sobre a nossa sociedade atual. Nós somos a sociedade do cansaço, nós somos cada vez mais ansiosos, cada vez mais pessoas recebem diagnóstico de depressão, enfim. Claro que é uma conjunção de fatores, mas eu acho que o mau uso das redes contribui para isso. Eu não sou do time que demoniza as redes sociais, senão eu nem estaria aqui, certo? Mas eu acho que, como tudo na nossa vida, nós temos que usar com sabedoria, porque senão acaba sendo extremamente nocivo durante a nossa trajetória. E eu sempre comparei. Quando eu fui mãe,
E eu fui bombardeada, principalmente depois que eu tive meu segundo filho, eu fui bombardeada por cursos. Hoje em dia todo mundo sabe um pouco de tudo, todo mundo fala um pouco sobre tudo. E eu acabei comparando demais a minha maternidade. Então eu hipervalorizava as mães das quais eu via, que passava ali pelo meu feed do Instagram, e desvalorizava a minha maternidade. Isso é só um ponto do qual eu me comparava, mas já comparei questão de casamento, vida profissional. Então, quando a gente acaba usando de uma forma equivocada e exagerada as redes sociais, isso contribui com certeza para que a gente se compare de uma forma que traga efeitos extremamente prejudiciais para a nossa vida, para as nossas relações, para decisões que nós temos que tomar. Então, é muito perigoso quando você pauta a sua vida, você toma decisões pautada nas experiências de outras pessoas. Porque cada um é cada um, cada pessoa é uma pessoa, não tem como a gente. Nós não somos iguais, né? Deus nos criou de forma única e singular e diferente, com dons e talentos diferentes, com qualidades e defeitos diferentes. Inclusive, a Richella fala sobre isso no livro. Ela diz que o principal ponto que ela precisou entender para ela se libertar dessa prática excessiva de se comparar e de hipervalorizar pessoas e se rebaixar sempre, foi saber quem é o seu Criador, quem é Deus. Então, se você é cristão, você sabe que Deus te criou à imagem e semelhança dele. Então, quando você conhece de onde você veio, quem te criou, para onde você vai, enfim, reconhece e entende o sacrifício de Jesus, que você é perdoado, que você é amado, com certeza isso faz com que você se compare menos. E ela fala também o quanto é importante a gente saber mais a respeito das outras pessoas. Porque, querendo ou não, eu acho que a comparação ela é algo intrínseco no ser humano. Então, a gente compara, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, você compara preços e qualidade, você quer ter um leque de opções, mas isso não pode determinar sempre as nossas escolhas. Porque, querendo ou não, nós somos os únicos que vamos colher, de fato, o fruto das nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Então, se a gente baseia sempre aquilo que a gente vai optar a estudar, enfim, com quem a gente vai casar, baseado e se comparando na vida de outras pessoas, a gente vai se lascar em algum momento. Então, isso é muito importante a gente saber, e a Richella fala muito sobre isso no livro. E é muito importante a gente entender que a nossa identidade, ela tem que estar firmada na pessoa de Cristo, porque as pessoas são instáveis. E a vida, ela é extremamente instável, a gente passa por altos e baixos sempre, mas se a gente pauta, se a gente firma quem nós somos na pessoa de Jesus, que é imutável, que é bom, que é perfeito, a nossa vida, com certeza, não será isenta de dificuldades, longe disso, mas nós teremos uma segurança maior de sabermos quem está conosco, apesar das circunstâncias. E eu acho muito interessante porque essa questão das redes sociais, a Richella inclusive fala sobre isso no livro, sobre essa questão que as redes sociais passam aquela falsa ideia da perfeição, a vida perfeita das redes sociais. E a gente sabe que o que a gente posta ali no nosso Instagram, enfim, nas redes que a gente consome, a gente sabe que é só uma fração, uma parcela mínima da nossa vida. Então, essa falsa perfeição das redes sociais, ela muitas vezes é prejudicial, porque a gente acaba pensando assim, ó, nossa, tal pessoa, olha só, tá com uma vida profissional muito melhor do que a minha. Você sabe o que a pessoa passou até ela chegar ali? Você sabe se aquela pessoa de fato é feliz naquela vida profissional que ela tem? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
E para finalizar, algo que eu sempre, depois que eu comecei a olhar assim com mais atenção isso na minha vida, algo que eu sempre pensei é que nada que nós fazemos, nada que nós possamos fazer, a nossa performance, nada disso tem que nos definir. Tudo bem você mudar a rota da sua vida, você tomar um caminho profissional e depois você decidir mudar esse rumo. Tudo bem a gente mudar de ideia no meio do percurso, faz parte. Não é porque uma pessoa teve a vida dela muito linear, aparentemente, que nós também temos que ter. Cada um tem a sua própria experiência. Deus nos criou para cada um desenvolver um propósito de vida. Então, se compare menos e se inspire mais. Isso a Richella também fala, que faz parte a gente se inspirar em pessoas e tudo bem, isso é válido, isso é bom, mas o que a gente não pode fazer é que isso se torne uma comparação excessiva, porque isso pode enraizar pecados em nós, como a cobiça, a murmuração, a inveja. Então a gente passa a desejar aquilo que não é nosso, a gente passa a invejar aquilo que aparentemente o outro tem, e a gente passa a murmurar reclamando daquilo que a gente não tem. Então, se você em algum momento enfrentou isso ou enfrenta, saiba que você é único, que a sua história é única e você está nessa terra para glorificar o nome do Senhor e abençoar pessoas, certo? É isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada para quem ficou até o final. E no próximo episódio vamos falar também sobre um assunto muito legal. E fica aqui comigo para que você receba as notificações. Se inscreve aqui no canal. A gente também está lá no Spotify. Então você pode não só acompanhar aqui, como lá no Spotify. Então tenho certeza que teremos muitos bate-papos gostosos. E é muito bom ter você aqui comigo, certo? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!